Gente, que jogo ridículo. Bora falar dele. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Novo Horizontino Santos. O Santos foi derrotado por 3-1. Gente, sério, sem palavras porque o Santos jogou ontem ou deixou de jogar. Um jogo muito displicente, né, do time do Santos. A gente teve algumas mudanças no time, como eu já tinha dito para vocês no pré-jogo. O Rodrigo Ferreira acabou entrando no lugar do Sherman e o João Schmidt acabou voltando à titularidade. Mas, de forma geral, o Santos foi muito mal na partida, principalmente no segundo tempo. Um time muito apático, um time que não conseguia acertar a posse de bola. A gente tomou gols muito ridículos, né? A gente já tinha tomado gols ridículos contra o Botafogo, aqueles gols de fora da área. No jogo de ontem, mais uma vez, a gente tomou muitos gols. O terceiro gol que a gente toma ontem, assim, sem condições, sem cabimento nenhum. Não tem outra palavra para traduzir o que foi o jogo de ontem, senão ridículo, né? Ridículo, em todas as esferas. O Santos, ele começa o jogo meio desligado na partida, mas depois, com 15 minutos ali, do primeiro tempo, no caso, consegue entrar no jogo, cria algumas chances ali, mas quem abre o placar é o Novo Horizontino, né? E o primeiro tempo do Santos foi isso, foi a gente tentando de alguma forma ali, durante pouquíssimos minutos, mas quem conseguia chegar mesmo e assustar era o Novo Horizontino. O Brasão fez umas 3 defesas ali bem assustadoras, né? Porque ele espalmou a bola nessas 3 oportunidades para dentro da nossa própria área. Então poderia, assim, se tivesse um jogador do Novo Horizontino bem posicionado ali, poderia tentar uma finalização e marcar o gol, porque foram defesas, assim, bem desastrosas dentro da área. Depois a gente termina o primeiro tempo, assim, perderam de 1-0, um jogo, assim, que era para ter sido um pouco melhor pra gente, né? Porque tinha muita coisa em jogo pra gente nesse jogo. Não só pra gente, pro Novo Horizontino também. Mas é claro que a gente sempre busca ver o lado do Santos aqui. E a gente já tinha perdido a liderança, já tinha sido ultrapassado por Goiás e Avaí. E nessa rodada a gente corre o risco de ficar fora do G4, o que é ainda mais preocupante, né? Porque, assim, agora começa a ficar preocupante a situação. Na rodada passada eu falei que a gente até tinha jogado bem, tinha conseguido criar boas oportunidades, fez 26 finalizações no gol, né? No caso, no jogo contra o Botafogo, mas acabou perdendo por meros detalhes ali de jogo. Só que no jogo de ontem não tem como a gente passar pano para absolutamente ninguém, porque o time como um todo foi muito mal. A nossa defesa falhou nos 3 gols, a nossa defesa falhou não só nos 3 gols, mas em inúmeros outros lances. O nosso meio-campo foi totalmente inexistente, não tinha ninguém ali naquele meio-campo que rendeu alguma coisa ontem. João Schmidt, Juliano, o próprio Pituca também, por mais que ele tenha feito gol também, tava todo mundo muito desligado. O nosso ataque, assim, desde que o Guilherme saiu do time, né, por conta da lesão dele, eu não consigo ver o ataque do Santos sendo mais efetivo, produtivo. A gente tem o Otero, o Wesley e o William Bigode ali, só que nenhum dos 3 tá rendendo o que poderia render, né? Até mesmo o Patati, que consegue umas arrancadas ali de vez em quando, muitas vezes toma muitas decisões erradas, porque é um jogador jovem. O Otero tá jogando abaixo do que ele pode render, e o William Bigode, ele tá vivendo uma má fase, né? A gente já percebeu isso. E quando a gente olha pro banco, a gente não tem ninguém para colocar no lugar deles. A gente teve a volta do Pedrinho ontem, mas o Pedrinho entra na partida muito apagado também, não consegue fazer nada ali no finalzinho do segundo tempo. Tanto é que o jogo do Santos no segundo tempo, de forma geral, foi muito ruim. A gente conseguiu errar muito mais do que a gente tinha errado no primeiro, em todos os setores. Não foi um ou outro setor, não foi em todos os setores. O time do Santos foi muito displicente no jogo inteiro. Não tem um jogador que salva no jogo de ontem, nenhum. A gente pode contar nos dedos as oportunidades de gol que a gente teve, né? Pode contar nos dedos. E o Novo Horizontino, no segundo tempo, poderia ter feito um placar muito mais elástico, né? Se a gente não tivesse ali. O Brasão chegou a fazer uma defesa, né? De um chute de fora da área. Só que, assim, jogadas assim, que não precisavam acontecer. Por exemplo, o segundo gol que a gente toma, né? Aquela bola rasteira ali, depois que a gente consegue empatar o jogo com o lance do Pituca, eu já falo disso. Mas o segundo gol que a gente toma, que sai de um lateral, a bola passa rasteira. Tem, acho que uns 3, 4 jogadores do Santos ali naquela linha de marcação e ninguém consegue cortar a bola. A bola passa com uma tranquilidade, ninguém desvia, ninguém faz nada. E chega do outro lado,
na segunda trave, e o jogador do Novo Horizontino consegue fazer a finalização. O terceiro gol do Novo Horizontino foi ainda mais bizarro, né? Teve o primeiro que o Brasil não tava nem no gol na hora que saiu o gol, né? Tava apenas um defensor que eu esqueci quem era, e daí acontece toda aquela jogada lá e o cara consegue fazer um gol. Um gol mais bizarro do que o outro, um gol mais bizarro do que o outro. O primeiro gol também, o gol de cabeça do Fabrício lá, foi um gol muito. Assim, ele subiu sozinho, e nesse gol que ele sobe sozinho, nesse primeiro gol que a gente chama do primeiro tempo, onde estava Joaquim e Gil? Eles não estavam dentro da área, eles estavam lá voltando do ataque, porque eles tinham subido para atacar. Então, assim, o time do Santos ontem foi um time muito desorganizado na partida também. A gente consegue encontrar defeitos nos 3 gols que a gente tomou. A gente consegue encontrar erros não só de um ou outro jogador, mas de vários jogadores nos 3 gols que a gente tomou. E isso não pode acontecer. A nossa defesa até uns tempos era uma das melhores defesas que a gente tinha, né? A gente se orgulhava de falar de Joaquim, de Gil, só que isso não tá acontecendo mais. No jogo de ontem, principalmente, isso não aconteceu em nenhum momento. Ontem, Joaquim e Gil, todo mundo muito mal, os nossos laterais, o Rodrigo Ferreira, que jogou a maior parte do tempo na lateral, muito desligado também, 2 gols foi bem em cima dele ali, que ele não conseguiu subir na marcação junto com o cara. E daí a gente também teve o Escobar do outro lado, que na falha do gol, que começa pelo lateral, foi ele que falhou ali. Então a gente vê a nossa defesa também muito atrapalhada, tomando muitas decisões erradas. Parte para o meio campo, como eu já falei para vocês ontem, todo mundo muito mal, nosso ataque mais uma vez também não funcionando. A gente até consegue empatar ali no início do segundo tempo, mas foi o único momento que a gente conseguiu criar alguma coisa. E foi um momento, inclusive, que eu ainda critiquei a entrada do Patrick, né? Não que a gente tivesse muitas opções no banco, mas eu teria colocado o Pedrinho logo de imediato para tentar mudar alguma coisa e trocar ponta por ponta. Mas ele me tirou o Wesley e colocou o Patrick, acabou dando o resultado inicialmente ali, porque foi do Patrick que surgiu a assistência pro gol do Pituca, mas depois disso, assim, o que o time fez? Não fez nada, entendeu? O Novo Horizontino tomou conta do jogo inteiro e conseguiu jogar tranquilamente. E assim, é a quarta derrota do Santos na Série B. É a quarta derrota do Santos. A gente venceu 3 seguidas. A gente tá na rodada. A gente tá na rodada 9. Dessas 9 rodadas, a gente perdeu 4. Então, assim, muito preocupante toda essa situação. E é a terceira derrota seguida, né? Terceira derrota seguida. E no jogo passado a gente tinha a condição de jogar na Vila Belmiro e a gente optou por não jogar na Vila Belmiro. Então, meio que a gente jogou fora de casa, mesmo tendo mando. A gente vendeu ali o nosso mando de. A gente vendeu o nosso jogo que seria em casa. Então, no final das contas, gente, quando terminar o Campeonato Brasileiro, lá no final do ano, tudo isso, todas essas decisões que a gente toma e todos esses pontos perdidos pelo caminho vão contar muito pro nosso futuro no próxima temporada, né? Vão contar muito. E o que o Santos tem apresentado hoje não tem rendido resultado nenhum pra gente. O que o Santos jogou ontem foi lamentável. E um jogo como o de ontem não pode se repetir mais. Não pode. A gente tá enfrentando equipes e perdendo ponto contra equipes que a gente precisava ganhar. Entendeu? Que a gente não podia correr o risco de perder pontos. Novo Horizontino é uma equipe, como eu disse para vocês no pré-jogo, que tem uma defesa muito boa e que tem um ataque que não era tão bom assim. Ontem, além deles mostrarem que a defesa realmente é boa, eles conseguiram marcar 3 gols contra a gente. E gols, como eu falei, de forma ridícula, que a gente não pode tomar de forma alguma, a gente não pode aceitar tomar esse tipo de gol. Eu realmente não sei o que tá acontecendo com o Santos, mas tem alguma coisa acontecendo ali. Porque jogar como a gente jogou ontem não é normal. Comenta aí o que vocês acharam dessa partida, então. Eu acho que não tem mais nada o que falar, não tem ninguém a se elogiar ali, porque foi todo mundo muito mal, um time totalmente displicente em campo. Comentem o que vocês acharam da partida e o que vocês esperam, né, no próximo jogo, que vai ser em casa, na Vila Belmiro, e vamos ver o que vai virar. Se vocês são novos por aqui, ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever também. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!